Irmãos, Deus tem um propósito, amém? Faz a segunda vez que o pastor me chama e vai acontecendo coisas, né? Obrigado. E agora, na sexta-feira, ele me falou, no sábado eu falei, tá tudo certo, vamos lá, e confirmei, né? E o meu carro, vamos dar partida nele, começou a vazar gasolina do nada. Chamamos alguns mecânicos lá e ninguém descobre de onde vazou essa gasolina. E lá em Batatais não tem muita gente que olha o tipo do meu carro, que é uma Volvo, mas eu falei para o pastor, eu vou assim mesmo, nem que for de Uber. E aí nos arrumamos, chamamos o Uber, e aí ele não quis trazer todo mundo, que é uma família, uma creche, viu, gente? Somos em 4 meninos, mas eu e a esposa, eu falei, então, fica que eu vou lá. Amém? Então, tem um propósito hoje, amém? E quando eu me enjoelhei aqui, que eu cheguei, Deus tinha colocado algo no meu coração, porque eu não fico estudando a palavra, o que eu vou trazer, eu deixo que o Espírito Santo conduza o que Ele quer falar com a igreja, amém? E quando eu enjoelhei aqui, o Senhor me disse algo. E também o Senhor me disse para uma pessoa que está na live. Eu vou falar agora no começo para dar o tempo dela vir aqui, se ela for ousada. E é uma mulher. E o Senhor me mostrava ela e o Senhor manda dizer para ela que ainda Ele realiza sonhos, amém? Então, se você estiver aí vendo e for ousada, vem que o Senhor tem algo para você, amém? Então vamos abrir lá em 1 Reis, no 19, 20. Não é a palavra, viu, irmãos? É o que o Senhor me colocou a hora que eu me ajoelhei aqui. Que depois eu vou chegar lá na palavra. Amém. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Salate, andava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele. E ele levava com o 10º, Elias passou por ele. Elias passou por ele. Lançou sobre ele a capa. Amém? Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque tenho eu feito. E voltou, pois, dele atrás dele, e tomou uma junta de bois, os matou, e com ele aparelhou dos bois, coziu, comeu, e as deu ao povo, e comeram, então se levantou, e seguiu Elias, e o serviu. Diga comigo, serviu. Para eu chegar naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, toda vez, não sei se vocês sabem, toda vez que um profeta lançava a capa sobre alguém, e essa capa não poderia cair no chão. Então, quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, ele segurou a capa. O que significava isso? Segue-me. E diz aqui na Bíblia que Eliseu serviu Elias. Quando eu enjoelhei aqui, o Senhor me disse que Ele está preparando essa casa para algo que vai acontecer. Então, você que está aí no ministério, você que ajuda, que está na frente, aprenda a servir primeiro. Amém? Vocês estão entendendo? Nós temos que aprender a servir. Diz a palavra aqui que Eliseu serviu esse homem o tempo todo. E diz também a palavra que ele caminhava junto com Elias. E de caminhar com Elias, de observar Elias, amém? De observar os nossos pastores, o pastor James, o povo que está na frente, vocês vão aprender, amém? Aprenda a servir primeiro. Manda o Senhor dizer para a igreja, vocês têm que aprender a servir,
Amém? Quem quer algo do Senhor, quem quer algo da casa, eu não saí lá de Batatais à toa, não passei por algumas coisas à toa, o que eu estou falando, o Espírito Santo colocou no meu coração. Chega, não tem mais tempo de ficar brincamos de servir, temos que ser fiel à casa onde nós estamos, temos que aprender com líderes que está aqui na frente, porque não é fácil. Não é fácil a batalha que nós travamos para a vida de cada um de vocês. Amém? E diz a palavra que Eliseu serviu a ponto de caminhar com ele. E ao ponto de Elias dizer para Eliseu: o que queres de mim? O que Eliseu pediu? Porção dobrada do teu espírito. Muitas das vezes, se fosse eu e você, íamos pedir uma casa, um carro, uma melhora, mas aquele servo, ele observou o homem de Deus. E ele desejou a porção dobrada de tudo aquilo que ele havia visto na caminhada. Amém? Vocês estão entendendo? E diz também a palavra que Elias então disse para ele: ficai atento, porque em breve eu serei tomado. O que ele estava dizendo? Fique atento, Eliseu, e não deixe a capa cair. Amém? Vocês estão entendendo? Alguém um dia jogou essa capa para mim e para vocês. Pregou a palavra. Deu um ensinamento. Trouxe para a igreja. Pôs no colo. Tirou os carrapichos. Não deixe a sua capa cair. Amém? Não deixe a sua capa cair. Segura ela firme. É tempo de nós nos agarrar ao Senhor e servir Ele de todo o nosso coração. Não importa a circunstância, não importa o que eu e você estamos vivendo, importa é o que o Senhor tem para mim e para você. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Se eu e você nos posicionar diante do Senhor, Ele vai cumprir. Eu não fazia parte, mas eu servia ao mundo de todas as maneiras que vocês possam imaginar. E um dia, o Senhor enviou lá onde eu trabalhava, uma serva do Senhor, e ela lançou a capa, e eu segurei. E a partir daquele dia, o Senhor começou uma obra na minha vida. Eu não entendia, mas o Senhor começou uma obra na minha vida. E foi uma noiva, e no dia do casamento dela, ela disse para mim assim: eu quero me arrumar antes e quero chegar antes na porta da igreja, porque eu preciso falar com você. E eu falei: pois bem, eu vou estar lá. E quando ela, na porta da igreja, ela disse para mim: enquanto você desenhava para mim, Deus me mostrava o que Ele vai fazer na tua vida. Te via em uma multidão, você vai ter muitos filhos de sangue, filhos espirituais, e você não vai ter uma empresa, mas várias empresas. E foi falando. E eu, nessa época, usava droga, era homossexual, eu servia o mundo de todas as maneiras. E eu falei: eu vou assistir o casamento dessa moça, já que ela falou tudo isso para mim. E eu tinha 400 pares de sapato, meus queridos, para vocês terem uma base. Eu era assim, o poço da arrogância. E eu falei: vou assistir esse casamento. E naquele dia, o pastor falou: feche os olhos. Vamos dar início a essa celebração. E eu fechei os olhos. Quando eu fechei os olhos, eu senti um aperto, um abraço. Falei: esse povo crente gosta de abraçar, né? Tem alguém me abraçando. E eu abri os olhos, não tinha ninguém. E eu saí correndo da igreja, e na porta da igreja eu enfiei a mão no meu paletó, e tirei o cigarro, e pus na boca, e aquele cigarro
era horrível. E eu joguei na porta da igreja o maço de cigarro e eu nunca mais fumei daquele dia. Fazem 20 anos que eu sirvo o Senhor. Eu não tive aquilo assim, ó, eu tive uma recaída, hoje eu vou fumar. Não. E a partir desse momento, o Senhor foi cumprindo na minha vida. O que eu quero dizer para vocês, que naquele dia, lá naquela loja, aquela moça jogou a capa. E eu segurei. E o Senhor foi fiel. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho 4 empresas, como aquela mulher disse. E tenho filhos. E estou à frente de uma igreja. Então, o que eu quero dizer para você é que o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. E o Senhor disse para mim hoje que Ele vai restaurar sonhos aqui nesse lugar. O Senhor disse para mim, Mauro, fala lá para a igreja que eu sou aquele que ainda realizo sonhos. Não há tempo, não dá mais tempo. O Senhor manda dizer que sempre há um tempo. Sempre vai haver um tempo. E sempre vai haver a hora do Senhor e não a minha e nem a sua. Foi fácil, meus queridos? Não foi fácil. Porque tudo que a Bíblia falava sobre jejum e oração, eu fiz. Eu fiz a minha parte. O Senhor manda dizer, você está fazendo a tua parte? Tem colocado diante do Senhor algo, mas tem feito a sua parte? Porque eu jejuei 3 dias, não bebe, 3 dias não come, 40 dias, pão e água, tudo eu fiz. Não foi fácil. E ainda é hoje. E eu fiz um compromisso com o Senhor, de me levantar todo dia às 4 da manhã. Do dia que eu me converti, eu não saio da minha casa sem antes ir aos pés daquele que tudo pode. Porque todos os dias há uma batalha a ser travada no mundo espiritual. E eu e você devemos dar importância ao mundo espiritual, porque ele existe. Temos que ser 100% espiritual, porque tudo é espiritual. Amém? Então agora eu vou lá na palavra. Abre comigo em 2 Reis 4:8. Amém? E sucedeu também um dia em que indo Eliseu, quem ia, irmãos? Eliseu, né? A Sunem. E havia ali uma mulher rica, do qual reteve a comer pão. E sucedeu que toda vez que passava ali, dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Sempre tem alguém nos observando, igreja. Sempre tem alguém nos observando. Devemos dar testemunhos em todos os lugares aonde vamos. Eu recentemente reinaugurei uma casa de evento. E lá tinha várias pessoas que não servem ao Senhor. E lá eu glorifiquei ao nome do Senhor. Na minha loja, quando você chega, lá está escrito, essa loja é do Senhor. E sentou uma cliente na minha frente, eu prego Jesus na testa dela. É assim que eu e você temos que ser, amém? Continuando. Façamos-lhe, pois, ali um quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele, nos para ali, se retire. E sucedeu que um dia que veio ali, e reteu-se aquele quarto, e deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, chama a sunamita. E chamando ela, ela se pôs adiante dele. Porque ele disse-lhe, eis, que tu não
tens tratado com tanto desvelo, e que se há de fazer por ti, havendo alguma coisa que se faça por ti, ao rei, ao chefe dos exércitos, e diante dele, e dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Amém? Até aqui. Então, como eu disse a vocês, essa mulher observava o santo homem de Deus. Por que eu li antes? Eliseu não chegou até aqui de qualquer maneira. Houve uma trajetória. Houve um começo. Quando eu enjoelhei aqui, pastor, o Senhor disse que esse lugar não é o lugar da casa de pão. Pode preparar. Eu falo em Deus aqui. Não é esse lugar. O Senhor vai levar num lugar aonde Ele quer que esteja. E para isso, vocês têm que estar preparados. Gruda no santo homem de Deus, que tem jogado a capa dele. E se você for inteligente, você segura essa capa. E segue esse homem de Deus. Porque não temos mais tempo, meus queridos. Não temos mais tempo. Vocês viram o que aconteceu recentemente lá? Nós paramos um dia para orar. Lá na nossa igreja, numa quarta-feira, pastor. E eu, quando me ajoelhei, para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu visão aberta. E quando eu orava, veio uma forte dor de cabeça muito grande. E eu não conseguia parar de pé. E eu me ajoelhei diante do altar. E o Senhor me mostrou um demônio enorme. E eu, meus queridos, não tenho televisão em casa. Eu não fico na internet. Eu mal sabia que Madonna vinha e que estava tendo as enchentes lá. Mas eu fiquei sabendo agora, todo mundo sabe. E Deus me mostrou um demônio enorme que passava por cima das águas. E eu parei de orar. E a igreja continuou orando e eu não orei mais para aquele lugar. Talvez você me chamar que egoísta ele. Mas como eu disse, somos 100% espiritual. E aí, na semana seguinte, teve um evento, lá na minha casa de evento, em Batatais. E foi um evento que eu vendi para um pessoal que alugou espaço para 1000 pessoas. E eu fiquei o tempo inteiro lá na porta, eu não conseguia passar entre aquele povo. Porque, meus queridos, foi terrível. Era assim, ó, terrível. E eu fiquei para o lado de fora, das 10 da manhã, das 10 da noite às 5 da manhã. E para eu passar, para ir ao escritório onde tinha todas as câmeras, que fica vigiando, eu dava a volta pelo povo. E aí um dado momento eu estava lá no portão e eu olhava assim, e tudo de vidro, e o Senhor falou para mim: olha, Mauro, porque eu permito as coisas. Vocês estão entendendo, meus queridos? Olha, Mauro, porque eu permito. Porque ali, meus queridos, era uma Sodoma e Gomorra, era uma festa mundana, era terrível. Terrível, bebida, as mulheres com um pedacinho de roupa, e assim, terrível. E o Senhor me fez lembrar lá da tragédia. Então, meus queridos, se vocês têm visto, 69% da população adora outros deuses. Eu não tenho nada contra isso, cada um faz o que quer. Mas eu e você temos a responsabilidade, porque um dia alguém jogou a capa para nós, de servir o Todo-Poderoso, amém? E diz aqui a palavra que essa mulher prepara uma obra sobre o muro da casa dela. Só podia fazer isso quem tinha dinheiro. E essa mulher, diz a palavra que ela é rica e o marido já é avançado em idade. Mas aquele homem de Deus ficou tão constrangido, tamanho era o favor daquela mulher, tamanho era, que ele decide a perguntar para o moço Geazi: o que podemos fazer a essa mulher? Percebe você que não foi Eliseu que percebeu. Quem percebeu que ela precisava, quem era o servo de Eliseu, amém? Vocês estão entendendo? E ele disse: percebo que eles não têm filhos.
Então ele a chama e diz para ela que, dado um tempo, ela segurará um filho nos braços. E ela disse: não mintas para a tua serva. Essa mulher, veja bem, na época, era a mulher que não podia gerar, era considerada uma mulher desgraçada. Fora, não tinha graça. Ela era uma mulher que não tinha a graça. E aí, eu imagino que o povo observava, todo mundo falava, eles têm tudo, mas não têm filhos. E aí, o Senhor decide abençoar aquela mulher com um filho. Ela está tão descrente naquilo que um dia ela sonhou, porque hoje, quando a gente casa, a gente já pensa em filhos, não é assim? A gente já quer formar uma família. Imagina naquela época. Então eu imagino que o sonho daquele casal era ter filhos. Mas eles não geram. E aí na velhice, o Senhor vem e decide abençoar. Por que eu disse para você que não existe tempo? O tempo é qual você está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para entregar para você. Amém? Então, aquela mulher tem o filho, veja bem, de uma mulher que faltava a graça, agora é uma mulher cheia da graça. Então imagine a alegria dessa mulher, imagina a gestação dessa mulher, imagina a alegria daquele homem que já era velho e não tinha já perdido as esperanças, e eles é contemplado com um filho. E esse filho nasce. E todo mundo imagina que era uma mulher de posição, porque ela disse que vivia entre o povo, entre os sacerdotes, entre os chefes, entre os reis. Todo mundo sabia. Todo mundo ficou sabendo que aquela mulher ia ter um filho. E esse filho nasce. E diz a palavra que era costume na época o filho ir trabalhar com o pai. E ele está trabalhando e sente uma forte dor de cabeça. Então o pai manda levar o filho. E ela põe o filho sobre os joelhos e ao meio-dia ele morre. Imagina eu e você, uma mulher que não pedia mais para Deus filhos. E aí, de repente, ela gera, nasce. Imagina a alegria. Agora, imagina você que esse filho morre. Tamanho a luta dentro da cabeça dessa mulher. Aí, imagina você, todo mundo ia ficar sabendo que esse filho morreu. Mas essa mulher tem uma atitude de fé. Ela sabe quem deu para ela. A importância de eu e você saber quem é que te deu. Quem é que te falou. Quem é Deus para você. Quem é Deus para a sua vida. Quem tem sido Deus para você. E essa mulher então pega o filho, põe sobre a cama do profeta, fecha a porta e sai com o servo para ir até o profeta. E diz para ele, não para no caminho. E até o marido perguntou para ela, não é sábado? Vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Imagina se fosse eu e você, que tivesse acabado de perder um filho, e o seu esposo ou a sua esposa chega para você, está acontecendo alguma coisa? Vai tudo bem? Eu tenho certeza que a gente ia sair gritando para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo. Mas essa mulher sabia que quem tinha dado para ela era Deus. E ela toma uma atitude de fé, de ir até quem deu. Quem lançou a palavra,
quem profetizou sobre ela. E ela não recorre ninguém daqui da terra, ela não recorre aos vizinhos, aos parentes, ela sabe quem ela tem que ir, aonde ela tem que ir. E diz a palavra que ela vai até o servo do Senhor. E quando ela aproxima dele, ela se prostra e ele vê a amargura do coração dela. E ele pergunta: vai tudo bem? E ela disse, ela conta para ele, e ele fala: manda o moço ir e levar a capa e jogar. Ela fala: se vive o Senhor teu Deus. O que ela diz? Eu não saio daqui. Porque eu vou falar com as minhas palavras, não pedi para ti, filho. Acaso eu te pedi? Ela estava dizendo para ele. Então diz a palavra que aquele homem, Eliseu, sai e vai até a casa dela. Ninguém sabia, irmãos. Ninguém ficou sabendo que aquela criança morreu. Não diz na Bíblia, pode procurar. Se tem que o vizinho, o parente ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo. O que eu quero dizer para você, que tem coisas na minha e na sua vida que ninguém precisa saber. Vou te contar um segredo. Sabe como eu venci as minhas batalhas? No joelho. Eu vou aos pés daquele que tudo pode. Eu tenho filhos gêmeos e quando o médico disse que a Elaine estava grávida, nós ficamos alegres, eu quase infartei, né? E quando deu 5 meses, ela foi fazer um exame normal que toda mulher faz. Aí os médicos disseram assim para ela, disse para nós que eu estava lá. Eu falei: me dá o DVD, né, que a gente quer ver. Ela falou: já marcou um exame com o ginecologista? Não marcou. Falou: vamos fazer assim então. Eu vou pegar o ultrassom e vou encaminhar direto para a tua médica. E aí vocês vai lá agora, já sai daqui que era perto, já marca uma consulta. Eu já achei estranho. Falei: tem alguma coisa. Nós chegamos lá, o médico não poupou. Ele disse, falou: aqui mostra, são 2 crianças com problemas, ou pode ser hidrocefalia, má formação, eles têm problema. Então, vamos encaminhar direto para o HC, vamos sair daqui, vamos encaminhar para o HC, porque a Unimed não vai poder dar suporte para vocês em Batatais, então vamos encaminhar para o HC. E aí eu peguei aquele DVD e falei: você pode me dar? Eu peguei e fui para casa. E aí eu, na minha casa, pus, que era ainda cassete, pus lá e fui o que eu ficava apertando. Aí a médica dava o diagnóstico, circulava e dava o diagnóstico, circulava o diagnóstico. Eu vi tudo. Aí eu chamei, eu fazia parte da Igreja Fonte da Vida, e tinha um grupo de intercessão da qual eu fazia parte, e eu mandei chamar elas para ir até a minha casa. E naquele dia eu pus a Elaine em pé no meio da roda, e eu fiz uma oração assim: Senhor, eu não te pedi, filho. A gente só queria ter o Otávio. Mas se o Senhor deu, o Senhor é fiel. Para tudo isso que eu vi aqui, o Senhor é fiel para curar hoje. E o médico disse que ela vai perder esses neném. A qualquer momento ela pode perder. Ela tem que ficar de repouso absoluto. E eu declaro hoje que essas crianças nascerão de 9 meses, nem um dia mais e nem um dia menos. E se houver uma doença, o Senhor cura agora. E descansei no Senhor. Foi para o HC. Eles viraram ela do avesso. Viraram e não achavam. E toda vez que ela chegava, eu glorificava. Eu chorava sozinho, no banheiro, nos pés do Senhor. E eu tenho várias clientes médicas. E aí, eu mostrei para elas, falei: Mauro, tem problema. As crianças têm problema. Ele falou: mas o Deus que eu sirvo é um Deus que cura. E foi. Passou.
Eu lembro que um dia o médico falou, agora, se o marido puder vir, nós vamos fazer um exame, e esse é o último exame. E um exame muito constrangedor, porque eles achavam que havia tido uma bactéria do ânus para a vagina, e eles pegaram uma bactéria, então foi um exame horrível. E eu tinha que participar. Aí o médico falou, não achou nada nas crianças. E a barriga dela crescia. Ao invés de diminuir o líquido amniótico, o líquido dela aumentava dia após dia. Então ela ficou como aquela barriga daquela mulher de Taubaté. Ela é pequenininha, vocês viram, né? E a barriga dela ficou enorme. Aí o médico disse, vocês vão voltar aqui dia 1º de dezembro. Ok. Aí nós chegamos em casa, arruma as malinhas, todas as coisas, vocês vêm. Era um domingo. E eu cheguei em casa e falei, 1º de dezembro, vamos ver os documentos. 1º de dezembro fazia 9 meses exato. E aí eu falei, eu quero assistir o parto, porque eu quero glorificar o nome do Senhor. E tinha mais ou menos uns 30 pais naquele dia, que ia nascer umas 30 crianças. E a moça falou, você não vai poder ir, porque olha quantos pais tem. Aí eu falei, amém. O Senhor que falou comigo, Ele vai providenciar. Sentei lá e veio uma enfermeira e falou, pai, você pode vir aqui? Aí todo mundo, está acontecendo alguma coisa com a tua esposa? Falou, ó, entra aqui. Ela entrou, falou, veste essa roupa, fica aqui que você vai assistir o parto. Amém? Nasceu o primeiro Vitório, 3,2 kg. Perfeito. Depois nasceu o Pietro, 2,890 kg. Perfeito. É um balde, assim, desse tamanho, que estoura a bolsa e desce o líquido. Os médicos falavam assim, impossível essa mulher carregar tanto líquido. Impossível ela suportar tudo isso de nenê e de peso, além do líquido. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Nós ficamos ali no hospital 7 dias, porque os médicos não creem em milagres. Se você for lá no HC, deve ter a história dos meus gêmeos lá. Porque eles, depois que eles nasceram, eles investigaram eles do fio da cabeça à ponta do pé para achar aquilo que havia diagnosticado. Amém? A medicina disse que tinha, mas o Senhor os curou. Quem foi lá no encontro viu eles correndo lá para todo lado. Amém? Então Deus, Ele é fiel para curar, para cumprir, para resgatar, para realizar sonho. Não importa o tempo, a época, a situação, Deus é fiel. Deus mandou eu vir dizer que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se eu e você nos rendermos aos pés daquele que tudo pode, Ele é fiel para cumprir. Amém? E eu disse que é no joelho. Se eu ficar aqui, eu vou contar vários testemunhos. Mas voltando aqui na palavra, o servo foi e diz a palavra que ele deita sobre aquela criança, ele sobe para aquele quarto. Qualquer dia eu vou vir falar para os irmãos sobre este quarto. Essa mulher montou um quarto profético. Os utensílios que foi colocado tem algo profético. Qualquer dia eu venho falar que eu tenho um estudo sobre esse quarto, que foi algo profético que aquela mulher fez. Deus já, o Espírito Santo já direcionando o que vinha acontecer. Assim é comigo e com você. Ele primeiro nos avisa, Ele nos prepara, Ele nos dá recado. Por isso que eu disse que temos que ser 100% espiritual. Não devemos negar as coisas malignas e não devemos negar as espirituais. E diz a palavra que aquele menino vive. E o servo do Senhor entrega para aquela mulher. Estenda os braços. O Senhor entrega para você hoje o negócio, a cura, a empresa. Se é filhos, é filhos. Se é a família, é a família. Deus está dizendo hoje que Ele entrega nas tuas mãos
aquilo que tens colocado diante dele. Aquilo que tem colocado diante do Senhor, diz ele para você nesta noite, que ele ressuscita, cura e te entrega nas tuas mãos hoje, nesta noite. Se você crê, vocês verão a glória de Deus. E aquela mulher, de primeiro humilhada, depois exaltada, depois de novo humilhada, ela recebe o favor daquele que a prometeu, daquele quem prometeu para ela o filho. Ela talvez você não lembra daquilo que você tem colocado diante do Senhor, daquilo que você colocou, mas o Senhor lembra. O Senhor nunca esquece, viu? Cuidado com o que pede para o Senhor. Eu não sei porquê, mas o Senhor manda dizer: o moço estava em oração e ele namorava. Ele havia pedido uma namorada. Mas naquele dia na oração o Senhor disse para ele: ela não é a tua esposa. Larga dela. E ele amava, ia até casar com ela. E ele larga. Porque tinha algo a acontecer. Que isso não estava nos planos do Todo-Poderoso. Devemos ficar atentos à voz do Espírito. Ele fala. Se você prestar atenção, aquieta a alma, vai para o secreto, que é o quarto. Eu não disse que nunca pedi ajuda para meus pastores, mas eu sei em quem eu tenho servido. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Para o mundo, eis isso, eis aquilo, é mentira. Mas para o Senhor, Ele é poderoso. E quando Ele faz perfeito. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo aquilo, o Senhor mandou eu vim dizer para a igreja, que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Se você se dobrar aos pés daquele que tudo pode, entregar a Ele os seus caminhos, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Agora, recente, como eu disse para os irmãos lá no encontro, que Deus estava preparando um negócio, pensa na luta espiritual. Pensa na luta. Porque aos olhos humanos, aquilo lá, se depois vocês puderem, entra lá e ver Vila Casuarina. É um espaço que é de alto padrão, de um alto nível, e todo mundo quis ter aquele lugar. Todo mundo. E eu vivia pedindo para o Senhor: Senhor, me dá um lugar. E eu era frustrado às vezes, porque eu também tenho as minhas frustrações. Aí eu falava: tanta pessoa tem, mas esse ano, na virada do ano, o Senhor disse para mim que os céus estão abertos. Preste bem atenção no que eu vou falar. Os céus estão abertos. Há um acesso aberto no mundo espiritual. Para mim e para você. E também há um acesso no mundo espiritual nas trevas aberto. Vai acontecer ainda muito mais coisas. Mas você que não tem casa, Deus vai dar uma oportunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Há um acesso aberto no mundo espiritual. Há oportunidades abertas no mundo espiritual. Se você crê, você vai acessar. E eu falei: Senhor, eu quero acessar no mundo espiritual. Eu chamo a existência aquilo que ainda não existe. Eu quero esse lugar que eu sonhei. O Senhor vai preparar. Aí estou eu atendendo uma cliente e ela fala para mim: Mauro, por que você não pega o Vila Casuarina? Eu falei: não, 6 milhões, impossível, não quero, não tem, não.
Mauro, mas e se eu falasse com os proprietários, porque o meu marido é corretor de lá desse imóvel? Eu falei, fala, né? Não custa. E aí no mesmo dia eles marcaram uma reunião. Eu falei, não, hoje eu não posso, porque meu filho estava até na véspera do encontro, meu filho passou mal, e eu falei, fiquei a noite inteira, eu não posso ir. No outro dia eu fui, e ele praticamente me entregou a chave naquele dia. Toma, Mauro, é seu. Mas, como eu disse, tudo é no espiritual. São dois irmãos, um homem e uma mulher. O homem tinha me dado a chave naquele dia. Pode, Mauro, vai lá e faz o que você tem que fazer. Mas aí, a irmã se levantou. Mas o Senhor me deu uma palavra, em Isaías 45. É importante, quando você tiver algo a fazer, busque a palavra. Não busque o vizinho, nem o irmão, nem o primo, nem o parente. Busca aquele que vai te dar estrutura para você pleitear no mundo espiritual depois. Estão entendendo, meus queridos? E o Senhor, eu me levantei de madrugada e falei, Senhor, eu quero uma palavra. Aos meus olhos também era impossível para mim. Se for para mim, o Senhor me dá uma palavra. E o Senhor me deu Isaías 45. O Senhor disse para mim, Mauro, eu vou na tua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas e as cadeias de ferro, e dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que todos saibam que sou eu Deus em Israel. Então eu disse, Senhor, então eu vou. O Senhor já foi na minha frente. Enfim, aquela mulher se levantou e foi uma batalha de quase 3 meses. Eu reinaugurei agora dia 25. Uma batalha travada no mundo espiritual a ponto de eu sou de oração, meus irmãos, de batalha mesmo. Eu não retrocedo. Só quando o Senhor falar para mim, não, Mauro. E o Senhor não falava não, e aquela mulher inventou isso, inventando aquilo, até um ponto que ela falou. Aí eu falei, o negócio é o seguinte. É isso, eu fiz isso, você me deu tua palavra, isso. E Deus, minto, meus queridos, enjoelhei na loja, ela marcou uma reunião comigo, ela. Quando eu enjoelhei no chão, o Senhor mostrava assim, há uma infecção nela aqui. Eu via ela com uma blusa bege de seda e um vermelho. E o Senhor disse para mim, ora para ela e Deus vai curar. Aí ela chegou, eu conversei, ela falou, porque que aí veio fulano famoso, ciclano famoso, olha não sei o quê, eu preciso aumentar o preço. Eu falei, não, foi Deus que me deu. Eu estou falando com você em cima de uma palavra, e ela, nada de Deus. E falei, eu quero você na inauguração. Aí, por fim, ela falou, tá bom, então, eu quero você na reinauguração. Aí ela falou, ai, Mauro, eu não vou poder, porque o médico, quando ela falou o médico, eu falei, para. Quando eu orava, o Senhor mostrava que você tem uma infecção aqui, grave. E se você permitir, eu vou orar para você. E ela começou a chorar. E falou, Mauro, eu quase morri, já tem 2 noites que eu quase morri. Porque é uma infecção, um refluxo que não sabe do que é. E eu vou passar por uma cirurgia. E os médicos disseram que não sabe nem se eu volto. E eu entendi a batalha espiritual que eu estava passando. E eu falei, eu vou orar. E se houver necessidade de cirurgia, o médico dos médicos vai estar lá. E se não houver, você não vai fazer cirurgia nenhuma. E ela saiu de lá. E ela fez a cirurgia. E não deu nada. Ela não tem nada. Então Deus, Ele é fiel. E aquela mulher teve que se dobrar ao Todo-Poderoso. Aquele que é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Vocês entenderam, meus queridos? Aquilo que eu queria antes, Deus não tinha para mim. Deus tinha o melhor. Deus queria me colocar entre os príncipes. E naquele dia, a alta sociedade de Batatais e Ribeirão, as televisões, estava lá. E eu glorifiquei o nome do Todo-Poderoso lá. Eles não entendiam, eles não compreendiam, mas ali tinha a manifestação do Todo-Poderoso.
E todos ali teve que render aos pés do meu Deus, do nosso Deus. É assim que eu e você temos que se portar. Tamanho é a grandeza desse nosso Deus. Outro dia, estou terminando, pastor. Outro dia, eu estava falando na igreja que aquele cortejo que Jesus toca, naquele menino que está indo no cortejo, aquele defunto, não tinha nada dentro dele. Era costume na época limpar todo o corpo, passar ervas, embrulhar com faixas. Então ele não tinha óleo, não tinha coração, não tinha tripa, não tinha nada. O Senhor tocou no esquife e levanta. E aquele menino assentou. Esse é o Deus que eu e você serve. O Senhor mandou eu vir dizer que Ele realiza sonhos, que Ele é fiel para cumprir. Aonde não pode, onde não tem porta, Ele vai abrir. Aonde tem uma porta, Ele pode fechar. Tamanho é esse Deus que eu e você serve. Saia daqui hoje sabendo que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. E agindo Ele, quem poderá impedir? Quem nessa terra pode impedir? Se eu e você tivermos em posição, Ele vai cumprir. Não é plim, pim, pim. Temos que nos render. E Ele vai fazer. Amém? Ficamos de pé. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, quando eu me converti, quando o Senhor me resgatou, eu disse ao Senhor que se não fosse para ser diferença nessa terra, que o Senhor não me levantaria. Oh Deus, o Senhor me trouxe até aqui. E o Senhor me disse que resgataria sonhos. O Senhor me disse que restauraria projetos. E o Senhor mandou eu dizer a essa igreja que para o Senhor nada é impossível. O Senhor mandou eu dizer para esta igreja que o Senhor é fiel para cumprir. E o Senhor mandou eu dizer para esta igreja: tamanho é o teu poder sobre a terra. E o Senhor me disse que há um acesso aberto sobre esta igreja hoje. Há um acesso aberto sobre esta cidade. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar. Eu quero declarar no mundo espiritual, lá na quarta dimensão, eu chamo à existência aquilo que ainda não existe. Em o nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar e declarar: agindo o Senhor, quem impedirá? Quem poderá impedir o agir do Senhor? E cantarabassu e andarabás. Santo é o Senhor, poderoso entre as nações. Passa com o teu poder sobre este lugar. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Deus, todo espírito, Deus, da língua grande, diz o Senhor para você nesta noite: tome cuidado. Tome cuidado ao falar. Tome cuidado ao declarar. Diz o Senhor: foi eu quem preparei este lugar. Foi eu quem coloquei pessoas aqui neste lugar. Se você soubesse, se você pudesse contemplar o que o Senhor vai fazer nesta casa. Curas, milagres, prodígios. Estás aqui. Deus levanta nesta noite empresários. Não porque o Mauro falou, mas porque o Todo-Poderoso está na casa. E o Senhor disse que
ressuscita aquilo que está morto. E o Senhor chama, e o Senhor disse: levanta, segura nos teus braços aquilo que eu te prometi. Tenho eu visto as tuas lágrimas, tenho eu visto o teu clamor. Te adorarei. Há portas abertas. Em nome de Jesus, cura. Nossas vidas. Senhor, me mostra alguém com uma dor muito forte na região do estômago. Venha até a frente. Se é você, se você está aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar: luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém, meus queridos? Até aqui, que o Senhor possa abençoar. E eu tenho certeza, pastor, que eu vou voltar, mas não vai ser aqui. Amém? Deus já preparou. Tudo já foi conquistado lá na cruz. Tudo. Basta eu e você acessar. O Senhor disse que não teríamos luta. Já foi conquistado. Mas tudo na nossa vida exige de mim e de você um posicionamento. E se você posicionar, o Senhor vai cumprir. Porque tudo já foi vencido. Tudo já foi conquistado. No mundo espiritual, já tudo foi conquistado. Amém? Daniel orou 21 dias. Diz a Bíblia que no primeiro dia, o Senhor ouviu as orações dele. Mas ele recebeu no mesmo dia? Não. Houve uma batalha no mundo espiritual. Assim é comigo e com você.
Sobre nós há um plano espiritual. Tudo que eu e você falamos e tudo que eu e você declaramos fica no mundo espiritual. Se falamos coisas boas, profetizamos coisas boas, passa direto. Mas no segundo, plano espiritual, no primeiro estão os demônios. No segundo está o plano espiritual, onde estão os anjos que guerreiam ao meu e ao seu favor. Então, se você começar a declarar, coisas boas vão acontecer. Para de dizer na tua casa que não vai, que não dá, que não deu. Comece a declarar palavras de bênção e vai acontecer. Num piscar de olhos vai acontecer. Tudo que eu disse para vocês não foi fácil para mim, mas como eu disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que me tirou da lama, e eu sei o Deus a quem eu sirvo. E nas horas difíceis eu sei a quem me recorrer. E Ele está pronto, esperando eu e você, amém? E eu agradeço a minha oportunidade, amém? Glória a Deus, irmãos. Deus é um Deus que ainda realiza sonhos. Glória a Deus. Realmente, muita coisa que Deus usou o profeta para falar, são coisas que a gente tem orado e parte delas vocês sabem disso, né? Enfim, vamos encerrar o culto, amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas essa noite, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui essa noite, ó Deus. Pai, peço que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, cubra eles com teu sangue, Pai. Senhor, blinda a mente e o coração deles para que o inimigo não venha roubar essa semente que foi liberada sobre a vida deles, sobre a minha vida, Pai. Blinda nossos corações, em nome de Jesus, blinda nossa casa, blinda nossa família, Pai. Senhor, guarda a volta para casa do pastor Mauro, guarda ele, Senhor, guarda a família dele, continua usando eles com poder e autoridade, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Continua, Deus, sobre a vida deles, ó Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, libera sobre a vida dele, Pai, porção dobrada do Teu Espírito. E tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida dele, nós liberamos porção dobrada sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. E eu coloco também diante de Ti cada família dessa igreja no Teu altar, ó Pai. Eu declaro um novo tempo sobre a vida deles, ó Pai. Assim como foi liberado sobre nossas vidas, ó Pai. Restauração de sonhos, ó Pai. Oh Deus, que a partir de hoje, como mulher grávida, Senhor, eles venham gerar esses sonhos e que esses sonhos venham nascer para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, Senhor Deus. Nós queremos sair daqui, ó Deus, com a convicção que servimos a um Deus vivo, que servimos a um Deus que cura, que transforma e que liberta, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias. Amém, gente? Aleluia. O pastor Mauro ainda está orando. Fica à vontade, pastor. Deus abençoe a todos, gente, tá? Dá um abraço em pelo menos 7 pessoas antes de ir embora. E até quarta-feira, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és.